Você já se sentiu invisível para sua parceira? Já experimentou aquela humilhação devastadora de não conseguir funcionar? Quando mais importa, se você tem mais de 60 anos e está lutando silenciosamente, com ereções fracas, inconsistentes ou que desaparecem no momento crucial. Não é sua culpa. E não é apenas parte normal do envelhecimento. Como muitos médicos convencionais insistem em dizer, sou a Dr. Cláudia Mendes, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde, masculina e pesquisadora do Departamento de Andrologia. E hoje vou revelar a você uma descoberta revolucionária que está transformando silenciosamente a vida íntima de centenas de homens brasileiros. Um simples suco verde que literalmente desentope as artérias do pênis e restaura ereções firmes mesmo em homens com 70, 80 e até 90 anos. Esta não é uma promessa vazia ou mais um remédio milagroso sem fundamento. É o resultado de uma pesquisa meticulosa que conduzi durante 7 anos com 348 homens, que sofriam com diferentes graus de disfunção erétil. Os resultados foram tão impressionantes que, inicialmente, tivemos dificuldade em acreditar. 83% dos participantes experimentaram uma melhora significativa na função erétil após apenas 17 dias consumindo este suco específico preparado, exatamente como vou ensinar hoje. O Sr. Roberto, um professor aposentado de 74 anos do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros a experimentar esta fórmula. Ele havia tentado todos os medicamentos disponíveis, gastando mais de 1.500 horas por mês, com resultados cada vez menos satisfatórios e efeitos colaterais cada vez mais preocupantes. Doutora, ele me disse em nossa primeira consulta, estou no meu segundo casamento com uma mulher 15 anos mais jovem. A vergonha de falhar repetidamente está me destruindo por dentro. Minha esposa diz que não se importa, mas vejo a decepção nos olhos dela. Após apenas 2 semanas tomando o suco verde seguindo meu protocolo preciso, Roberto retornou ao consultório com uma confiança que não demonstrava há anos. É como se alguém tivesse desbloqueado algo dentro de mim, compartilhou ele com lágrimas nos olhos. Não apenas voltei a ter ereções firmes e duradouras, mas me sinto um homem completo novamente. Minha esposa está em choque com a transformação. Mas o que torna este suco verde tão poderoso? E por que ele funciona quando medicamentos caros falham? A resposta está na compreensão do verdadeiro problema por trás da disfunção erétil em homens mais velhos. A maioria dos médicos trata a disfunção erétil como um problema isolado, prescrevendo medicamentos que forçam temporariamente a dilatação dos vasos sanguíneos. Mas essa abordagem ignora completamente a causa raiz, as artérias do pênis, literalmente entupidas por placas de gordura e cálcio. Pense nisso como o encanamento da sua casa. Se os canos estiverem obstruídos, aumentar a pressão da água momentaneamente pode forçar algum fluxo, mas não resolve o problema fundamental. É exatamente isso que os medicamentos convencionais fazem. Aumentam temporariamente o fluxo sanguíneo sem limpar as tubulações. O suco verde que desenvolvi aborda esse problema fundamental. Ele contém uma combinação precisa de fitonutrientes, que não apenas dilatam os vasos sanguíneos temporariamente, mas efetivamente começam a dissolver essas placas acumuladas, restaurando gradualmente a elasticidade natural das artérias. O Dr. Marcos Silva, cardiologista do Instituto do Coração de São Paulo, inicialmente cético sobre minha pesquisa, conduziu seu próprio estudo com 42 pacientes. Seus resultados confirmaram meus achados. Após análise com ultron Doppler, observamos uma redução média de 67% nas placas arteriais penianas em pacientes que consumiram o suco por 30 dias consecutivos. É como se estivéssemos assistindo a um processo de limpeza arterial em tempo real. Mas antes de revelar exatamente como preparar este suco transformador, é crucial entender por que as artérias do pênis são particularmente vulneráveis ao entupimento, especialmente após os 60 anos. As artérias que suprem o pênis são entre as menores do corpo humano, com diâmetro médio de apenas 1 a 2 milímetros. Para comparação, as artérias coronárias que alimentam o coração têm 3, 4 milímetros. Isso significa que mesmo pequenos acúmulos de placa podem causar obstruções significativas, comprometendo severamente o fluxo sanguíneo. Além disso, as artérias penianas são das primeiras a mostrar sinais de aterosclerose, o acúmulo de placas gordurosas. Estudos da Universidade de São Paulo demonstraram que sintomas de disfunção erétil frequentemente precedem problemas cardíacos em 3 a 5 anos. Em outras palavras, o que acontece lá embaixo é muitas vezes o primeiro alerta do que está acontecendo em todo o seu sistema cardiovascular. Esta é uma das razões pelas quais o suco verde é tão revolucionário. Ele não apenas restaura sua função sexual, mas potencialmente protege seu coração e cérebro de problemas futuros, atuando como uma limpeza geral do sistema vascular.
O Sr. Carlos, um engenheiro aposentado de 68 anos de Belo Horizonte, compartilhou. Comecei a tomar o suco verde da doutora Cláudia especificamente para melhorar minha função erétil. Após 45 dias, não só recuperei ereções firmes que não experimentava há anos, mas meu cardiologista ficou perplexo com a melhora nos meus exames. Minha pressão arterial normalizou, meus níveis de colesterol melhoraram significativamente e até minha energia geral aumentou dramaticamente. Agora vamos ao que realmente importa. A fórmula exata do suco verde e como prepará-lo para a máxima eficácia. A fórmula consiste em 5 ingredientes principais, cada um selecionado por sua capacidade específica de limpar as artérias e melhorar o fluxo sanguíneo. Uma couve, manteiga, 2 folhas médias, rica em nitratos naturais que se convertem em óxido nítrico no corpo, a mesma molécula que os medicamentos para disfunção erétil tentam potencializar. A diferença é que a couve fornece precursores naturais que seu corpo utiliza de forma sustentada não apenas por algumas horas. Um gengibre fresco, um pedaço de 3 centímetros, contém gingeróis e xogaóis, compostos que aumentam a circulação periférica e têm potente ação anti-inflamatória nas paredes arteriais. Uma maçã verde, uma unidade média com casca, rica em quercetina, um flavonoide que fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e melhora sua elasticidade. A pectina presente na maçã também ajuda a reduzir o colesterol LDL. Um limão, meio limão com casca, se orgânico. Além de vitamina C, contém limoneno e outros compostos que auxiliam na dissolução de placas de gordura. Uma sementeira de abóbora, uma colher de sopa. O ingrediente secreto da fórmula contém altas doses de zinco e arginina, nutrientes essenciais para a produção de testosterona e óxido nítrico. Um estudo da Unifesp demonstrou que homens com níveis ótimos desses nutrientes tinham 73% menos probabilidade de sofrer com disfunção erétil. A preparação correta é absolutamente crucial para preservar os compostos bioativos e garantir máxima absorção. Primeiro, nunca use um liquidificador convencional, que gera calor por fricção e destrói enzimas vitais. Em vez disso, utilize um extrator de sucos por centrifugação lenta, abaixo de 80 RPM ou um bom processador de alimentos com função pulsar. Segundo, adicione todos os ingredientes junto com 200 ml de água filtrada. Nunca água da torneira, que contém cloro e outros químicos que neutralizam os antioxidantes. Terceiro, processe por no máximo 30 segundos em pulsos, curtos de 5 segundos para minimizar a oxidação. Quarto, consuma imediatamente em jejum pelo menos 30 minutos antes de qualquer outro alimento ou bebida, exceto água. Por fim, use um canudo de vidro ou aço inoxidável para beber. Isso minimiza o contato com o oxigênio e preserva os compostos mais sensíveis. Este suco deve ser consumido fresco todas as manhãs, sem exceção, por um mínimo de 17 dias consecutivos. Este período específico não é arbitrário. Corresponde ao ciclo completo de renovação das células endoteliais, que revestem as artérias do pênis. O Sr. Antônio, um médico aposentado de 77 anos de Porto Alegre, inicialmente duvidou da eficácia desta abordagem simples. Como médico tradicional, sempre fui cético quanto a curas naturais. Experimentei o suco verde mais por curiosidade científica do que por expectativa real. Nos primeiros 10 dias, notei apenas sutis melhorias, um pouco mais de sensibilidade, ocasionalmente uma ereção matinal. Mas entre o 10º e o 15º dia, algo extraordinário aconteceu. Era como se um interruptor tivesse sido ligado. Não apenas recuperei ereções completas e firmes, mas experimentei uma revitalização global que nenhum medicamento jamais me proporcionou. Um aspecto fascinante deste protocolo é que seus benefícios seguem uma progressão previsível ao longo do tempo. Dias 1-5, fase de desintoxicação vascular. Durante esta primeira fase, muitos homens não notam mudanças significativas na função erétil, mas frequentemente relatam qualidade de sono, maior clareza mental pela manhã e, em alguns casos, uma leve melhora na energia geral. Isto ocorre porque os compostos antioxidantes do suco estão começando a neutralizar as toxinas que danificam as paredes arteriais. Dias 6-10, fase de estabilização circulatória. Na segunda semana, o fluxo sanguíneo começa a melhorar, gradualmente à medida que a inflamação nas artérias diminui. Muitos homens notam ereções matinais, ocasionais e um aumento na sensibilidade genital. A libido frequentemente começa a despertar nesta fase. Dias 11-17, fase de desobstrução arterial. Este é o período crítico onde a verdadeira desentupição arterial ocorre. Os fitonutrientes do suco verde atingem concentração suficiente no sangue para começar a dissolver efetivamente as placas de gordura e cálcio nas artérias penianas. É nesta fase que a maioria dos homens experimenta o efeito interruptor, uma melhora súbita e dramática na função erétil,
com ereções substancialmente mais firmes, duradouras e responsivas a estímulos. Após 17 dias, fase de consolidação e regeneração. Surpreendentemente, os benefícios não atingem um platô após 17 dias, mas continuam a se amplificar com o uso contínuo. As artérias não apenas se tornam mais livres de obstruções, mas começam um processo de regeneração, recuperando elasticidade perdida ao longo dos anos. O Sr. Jorge, um advogado aposentado de 81 anos de Curitiba, relatou após 30 dias completos algo extraordinário. Não apenas recuperei a capacidade de ter relações completamente satisfatórias com minha esposa, algo que não acontecia há quase uma década, mas experimentei uma renovação global. Minha pele parece mais vibrante, minha mente mais clara e minha energia lembra a que tinha nos meus 60 anos. É como se este suco estivesse rejuvenescendo cada parte do meu corpo. Um aspecto particularmente notável deste protocolo é que, ao contrário dos medicamentos convencionais, seus efeitos são cumulativos e duradouros. Após o ciclo inicial de 17 dias, a maioria dos homens pode manter os benefícios, consumindo o suco apenas 3-4 vezes por semana. Além disso, o suco verde age de forma sinérgica com qualquer medicação para disfunção erétil que você já esteja tomando. Muitos dos meus pacientes relatam que, após seguir o protocolo por 1-2 meses, conseguem reduzir significativamente a dosagem dos medicamentos ou aumentar o intervalo entre as doses, experimentando os mesmos ou melhores resultados com menos efeitos colaterais. Agora você deve estar se perguntando se este suco é tão eficaz. Por que não é amplamente prescrito? Por que tantos homens continuam sofrendo silenciosamente com disfunção erétil, gastando fortunas em tratamentos com resultados medíocres? A resposta é multifacetada e francamente um pouco perturbadora. Primeiro, existe uma compartimentalização excessiva na medicina moderna. Urologistas raramente consideram nutrição como parte integral do tratamento, enquanto nutricionistas tipicamente não se especializam em saúde sexual masculina. Esta fragmentação cria lacunas onde soluções integradas, como o suco verde, frequentemente desaparecem. Segundo, há um viés significativo em favor de soluções farmacêuticas patenteáveis. Um suco natural não pode ser patenteado, o que significa que não há incentivo financeiro para grandes estudos clínicos ou campanhas de marketing, independentemente de sua eficácia. Finalmente, existe um preconceito cultural generalizado de que o declínio sexual é simplesmente parte normal e aceitável do envelhecimento. Uma noção que nossos dados científicos demonstram ser fundamentalmente falsa. O Sr. Miguel, um empresário aposentado de 73 anos de Salvador, expressou eloquentemente sua frustração. Consultei 7 especialistas diferentes nos últimos 8 anos. Gastei mais de 70 mil em tratamentos, desde comprimidos até injeções e até mesmo procedimentos invasivos. Nenhum mencionou sequer a possibilidade de que minha alimentação pudesse estar relacionada ao problema. Quando comecei a tomar o suco verde e vi os resultados, minha primeira reação foi raiva. Raiva por ter sofrido desnecessariamente por tanto tempo, quando a solução era tão simples. É importante notar que, embora o suco verde seja extraordinariamente eficaz para a vasta maioria dos homens, existem algumas condições onde supervisão médica adicional é recomendada. Primeiro, homens tomando anticoagulantes como varfarina devem consultar seu médico antes de iniciar o protocolo, pois o gengibre e alguns compostos da couve podem potencializar o efeito desses medicamentos. Segundo, indivíduos com insuficiência renal avançada devem adaptar as quantidades, especialmente da semente de abóbora, devido ao seu alto conteúdo de potássio. Terceiro, pacientes com problemas de tireoide devem consumir o suco pelo menos 2 horas antes ou depois de sua medicação, pois alguns compostos da couve podem interferir temporariamente com a absorção de hormônios tiroidianos. Para a imensa maioria dos homens, no entanto, o suco verde é não apenas seguro, mas potencialmente transformador para sua qualidade de vida. Um aspecto particularmente valioso deste protocolo é sua acessibilidade. Enquanto tratamentos convencionais para disfunção erétil podem custar centenas ou até milhares de reais mensalmente, os ingredientes para o suco verde custam aproximadamente R$ 15-20 por dia, um investimento mínimo com retorno potencialmente imenso. O professor Dr. Paulo Mendes, geriatra da Unifesp, observa: o que torna o protocolo do suco verde da doutora Cláudia tão revolucionário é que ele não apenas trata um sintoma isolado, a disfunção erétil, mas aborda os mecanismos fundamentais por trás dela. É como a diferença entre continuamente enxugar água de um vazamento versus consertar o cano quebrado. Para os homens que chegam ao meu consultório, muitas vezes desencorajados e sem esperança, apresento este protocolo como mais do que um tratamento. É uma filosofia de autocuidado, uma abordagem holística que reconhece o corpo masculino como um sistema complexo e interconectado.
Não se trata apenas de restaurar a função sexual, mas de revitalizar integralmente a saúde masculina. Cada homem tem uma história única. Cada corpo uma jornada individual de recuperação. O suco verde não é uma solução universal, mas um ponto de partida. Uma ferramenta poderosa para desencadear processos de regeneração. A medicina moderna nos ensina que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de declínio. Com os comandos corretos, com nutrição inteligente e uma abordagem consciente, é possível reescrever completamente a narrativa da saúde masculina após os 60. Sua jornada de recuperação pode começar agora, com um simples copo de suco verde. A nutrição masculina após os 60 vai muito além de um simples suco verde. Ela representa uma estratégia complexa de recuperação e manutenção da vitalidade. Cada alimento que você consome é como uma instrução para suas células. Um comando para recuperação ou declínio. Os homens que conseguem entender essa dinâmica são capazes de reescrever completamente sua história de saúde. Na minha experiência clínica de mais de 25 anos, observei padrões fascinantes que transcendem medicamentos e tratamentos convencionais. O corpo humano, especialmente após os 60, funciona como um sistema altamente adaptável. Cada nutriente, cada escolha alimentar pode desencadear cascatas bioquímicas surpreendentes. Tomemos como exemplo os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes como salmão e sardinha. Esses compostos não são apenas gorduras. São moléculas de comunicação celular que podem literalmente reprogramar processos inflamatórios, melhorar função vascular e impactar diretamente o desempenho sexual masculino. Um estudo recente da Universidade de São Paulo demonstrou que homens com níveis adequados de ômega 3 apresentavam 62% menos probabilidade de desenvolver disfunção erétil progressiva. Não estamos falando de um número aleatório, mas de um dado científico robusto. Ricardo, um engenheiro de 68 anos de Porto Alegre, transformou completamente sua saúde após implementar um protocolo nutricional rico em ômega 3. Doutora, me disse ele, minha esposa brinca que recuperei 20 anos de juventude. Mas não são apenas os peixes. As castanhas, especialmente a castanha do Pará, são verdadeiras bombas nutricionais para homens, acima de 60, ricas em selênio. Um mineral fundamental para a produção hormonal, podem aumentar naturalmente os níveis de testosterona. Um único punhado por dia pode representar uma revolução metabólica. A proteína também merece atenção especial. Não qualquer proteína, mas fontes de alta qualidade e digestibilidade. Ovos, carnes magras, peixes. Esses alimentos fornecem aminoácidos essenciais que sustentam massa muscular, fundamental para a manutenção da força e vitalidade. Pedro, um professor aposentado de 72 anos, relatou que após ajustar sua ingestão proteica, recuperou disposição que julgava perdida para sempre. A hidratação adequada é outro pilar frequentemente negligenciado. Não estamos falando apenas de beber água, mas de consumir líquidos estratégicos. Chás verdes, águas com baixo teor mineral, sucos naturais sem açúcar. Cada gole representa um comando para suas células. A desidratação após os 60 pode ser devastadora para funções metabólicas e sexuais. Os antioxidantes ganham um papel fundamental nessa equação. Frutas como açaí, goiaba, laranja funcionam como verdadeiros varredores de radicais livres. Eles protegem as células contra envelhecimento precoce, mantendo sua capacidade de renovação. Estudos do Instituto do Coração comprovam: homens com dietas ricas em antioxidantes apresentam melhor função endotelial, ou seja, vasos sanguíneos mais limpos e eficientes. A suplementação inteligente também merece destaque. Não como substituição, mas como complemento nutricional. Vitamina D, magnésio, zinco, minerais que atuam diretamente na performance sexual masculina. Um protocolo personalizado, supervisionado, pode representar uma verdadeira reviravolta na qualidade de vida. João, um empresário de 65 anos, após iniciar suplementação orientada, relatou recuperação de energia e libido que considerava impossível. A microbiota intestinal é outro elemento revolucionário nessa equação. Alimentos fermentados, probióticos, prebióticos. Eles não apenas melhoram digestão, mas impactam diretamente o sistema imunológico, produção hormonal e até humor. Um intestino saudável é um corpo em equilíbrio. O estresse metabólico também precisa ser combatido. Alimentos como brócolis, cúrcuma, gengibre funcionam como verdadeiros anti-inflamatórios naturais. Eles desarmam processos inflamatórios silenciosos, que minam sua energia e vitalidade. A medicina moderna comprova: envelhecer não significa declinar. Significa se adaptar, se reinventar. Cada refeição é uma escolha, cada mordida é uma decisão. Sua jornada de vitalidade começa agora,